Pessoal, bom dia. Por que grandes políticos da esquerda, partidários, não conseguem entender as ações de Bolsonaro e as classificam como autoritários? Veja só, vou dar um exemplo da história e aí talvez fique um pouco mais claro. Lá na República Velha existia uma oposição entre positivistas e liberais. Os liberais eram tão radicais que eles não queriam que a escola fosse obrigatória. É claro que havia um certo interesse na manutenção da ordem, de como as coisas eram e na naturalização da desigualdade social, pois a leitura deles era: se você não conseguiu ascender socialmente na vida, é porque você não correu atrás. Essa é a leitura até hoje dos liberais. A questão da vacina é a mesma coisa. A revolta que foi incitada é porque não queriam que o governo intervisse na vida individual de cada cidadão para impor uma norma. Basicamente, os liberais eram assim, são tão radicais a esse ponto. E os positivistas já eram um pouco mais maleáveis, acreditavam num certo desenvolvimento do Estado que entrava em certa contraposição aos liberais. Bolsonaro, ele é um liberal dentro do neoliberalismo. Qual é o erro de falar que ele é autoritário? Por conta que as políticas suas são liberalizantes. O último exemplo agora em relação à CNH, a pontuação, é claro, as pessoas reclamam, eu tenho que tomar essa multa, etc e tal. Tá bom, eu vou diminuir a intervenção do Estado sobre suas ações. Faça o que você quiser. Homeschool. Você não quer levar seu filho para a escola? Eduque do jeito que você quiser em casa. Leis trabalhistas? Trabalhe da forma como você quiser, organizando seu tempo, seu horário, suas férias, etc. Então, desde que você entre em contato com o seu patrão. É essa liberdade que é posta para as pessoas. Agora, que medida autoritária que é feita aí? Nenhuma. Ele foi eleito democraticamente. As pessoas, esses políticos não aceitam e ficam falando que houve questões relacionadas a fake news e muitos erros por aí. Não. Houve uma votação que foi feita e as pessoas preferiram ele do que o outro candidato. Simples assim. E não aceitam. Qual é o erro fundamental aqui relacionado ao autoritarismo? É no sentido de dizer que há muitos militares no governo que eles querem impor um golpe de Estado. Não, eles não querem impor um golpe de Estado, eles querem somente trabalhar e ganhar mais dinheiro. E eles estão favoráveis às políticas liberalizantes de Bolsonaro. Esse tipo de liberdade vai desencadear mais liberdade para as pessoas? Não, muito pelo contrário. Havendo uma ausência do Estado em relação ao cuidado das pessoas, instaurou-se um estado de salve-se quem puder. Cada um que se vire. É o ponto máximo daquilo que eu venho chamando nos vídeos de individualização da vida. É necessário que se entenda isso. Se você não entende esse princípio da individualização da vida e a não intervenção do Estado, e você acha que vai ter mais liberdade, muito pelo contrário, você vai ser escravo nas inúmeras desigualdades existentes, até porque não haverá um auxílio social para você. A desigualdade, nesse sentido, vai ser algo natural, tal como pensavam os liberais já dessa época da República Velha. Por quê? Porque é interessante manter a ordem das coisas como estão e essas pessoas que se virem para correr atrás. A classe dominante, ela utiliza o Estado em seu máximo ao seu favor. Mas para os mais pobres, não há Estado.
a própria vontade da pessoa. É isso que a esquerda não entende ao dizer que Bolsonaro é autoritário, que quer impor uma ditadura, que quer impor censura. Evidentemente que há censuras, mas impor uma ditadura com aquela cabeça que eles acham de 1964 é uma leitura completamente enviesada, ideológica, errada e que não condiz com a realidade. A vacina. O que há de semelhante com a revolta da vacina? Ele não vai obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Toma a vacina quem quiser. Ninguém é obrigado a tomar a vacina. Esse é o discurso dele. Aonde que é o autoritarismo aí? Esse é o erro fundamental de leitura. Ao fazer essa leitura enviesada, não condizente com a realidade, não há propostas concretas relacionadas a pautas realmente dos seus interesses. O que vai haver são pautas completamente desconectadas da realidade e que o povo não vai conhecer e que, portanto, vai se aliar ao lado de Bolsonaro por conta que essas políticas populistas que ele vem fazendo têm como intuito conquistar a população e é justamente isso que está acontecendo. As pessoas, esses partidos não conseguem enxergar isso. Eles ficam com aquele olhar enviesado, achando que os militares desses que estão lá no governo são os mesmos de 1964, evidentemente que existem alguns, mas que o contexto é totalmente diferente daquela época e que, mas eles acham que ainda parece que há um estado de uma guerra fria. Não há isso. Enquanto a esquerda não perceber, enquanto a esquerda não abaixar a bola, deixar de ser arrogante, soberba, desintelectualizar o discurso e conversar realmente com as massas e entender os seus anseios, ela vai continuar fazendo seu discurso delirante, propondo soluções irreais, não condizentes com a realidade e distantes da vida dos anseios do povo. Enquanto isso, a direita vai atendendo os anseios do povo, mesmo que sejam ações populistas, e vai as conquistando. O que o PT está fazendo nesse momento? A não ser colocar desculpas sobre o golpe que sofreu e a prisão de Lula. Quais são as propostas, as pautas reais relacionadas à cidade de São Paulo? Eles não estão percebendo que eles estão completamente com o filme queimado e que a população não está interessada. Porém, com esse avanço da desigualdade na pandemia, seria a oportunidade, ou como os gregos antigos dizem, seria o kairós deles lerem no momento, interpretar, absorver e assim retomar as pautas que são deles, mas não tomam as pautas, estão deixando essas pautas irem para outro lado e eles proporem soluções e a esquerda perdida no contexto discutindo coisas completamente sem sentido. Vai falar de partidos políticos à esquerda para a população. Ela ri da sua cara. Enquanto a esquerda não a perceber que ela está lendo a realidade de maneira equivocada, vai sofrer durante muito tempo, pois o caminho está livre para Bolsonaro. Ele está utilizando muito bem a democracia para os seus propósitos, porque a democracia em si permite que ele faça tais ações, mas a esquerda acha que isso é autoritarismo. É justamente o contrário. É um neoliberalismo radical, travestido de uma certa política libertária, meio anarcocapitalista, e que ela não consegue entender. Pessoal, compartilhe o vídeo. Vamos alcançar a meta de 1.000 inscritos. Temos cursos interessantes que vamos divulgar. A cidadania no Brasil, da escravidão a Bolsonaro, o curso de Byung-Chul Han sobre as novas técnicas de poder. Divulguem. Temos lives relacionadas às eleições. Domingo agora nós teremos uma live com o candidato a vereador Miguel Gianetti. Vamos conversar sobre infraestrutura e cidade. De que maneira que a infraestrutura
influencia na construção de cidade, como que os vereadores têm propostas relacionadas a isso e como que a população pode participar. Depois nós vamos conversar com o Antônio Carlos Gomes Ferreira sobre questões relacionadas à educação, que ele é um cara mais ligado a essa área. Temos uma programação muito interessante e muito boa. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se você não leu o livro Ódio à Política, Ódio a Pensar, Arquitetura do Golpe e Linguagem e Teologia, eu mando o livro de graça para você. Faz parte do processo de formação da consciência crítica. Escreva a mensagem aqui embaixo do vídeo e em seguida mandaremos os livros para você. Tá certo? Um abraço e até mais.